Olá a todas e a todos, o meu nome é Catarina, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui na Farmácia Literária e hoje venho falar-vos da minha primeira leitura de 2025 e posso já dizer que não poderia ter começado o meu ano da melhor forma, porque esta leitura, eu posso já dizê-lo, que será certamente uma das melhores leituras neste ano 2025, que ainda agora começou. E estou a falar da obra Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Teles. E então, sem mais demoras, vamos lá passar para o vídeo de hoje. Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Teles. E é muito provável que a maioria de vocês já tenha ouvido falar deste nome, se não pelo livro, que é um clássico da literatura brasileira, uma das obras-primas da Lígia, certamente que alguns de vocês, ou os vossos pais, ou alguém da família, já terá ouvido falar da série brasileira, cuja primeira edição, porque houve duas, ocorreu ali nos anos 80 e tinha precisamente o mesmo nome e era uma série baseada nesta obra. Esta foi então a minha escolha para iniciar o meu ano de 2025 em termos de leituras e não poderia ter começado da melhor forma possível. Apesar de aconteceu aqui algo engraçado que eu, quando comecei a ler, ainda estava de férias em casa dos meus pais e eu peguei no livro, estava lá na sala com a minha mãe e a mãe viu aqui o nome e disse: eu quando era miúda, ainda antes de casar, vi na televisão a Ciranda de Pedra. E ela começa ali então, sem eu lhe pedir, a contar a história toda. Ou seja, a mãe fez questão de spoiler logo o que é que estava aqui, se bem que, pelo que eu percebi depois da leitura, a série, apesar de ser baseada na obra, não é totalmente igual. E então, o que é que nós temos aqui? Esta história anda à volta aqui de uma menina, que é a Virgínia. Ela é aqui a nossa personagem principal. E esta menina, desde muito cedo, ali com os seus 7, 8 anos, ela vê-se ali quase como que em terra de ninguém. E eu vou usar muito este termo ao longo deste vídeo porque é o que melhor define a vida desta Virgínia. Os pais da Virgínia estão separados quando a obra inicia. A mãe está bastante doente. Está, pelo que não é dito, mas pela minha dedução, está a atravessar um período depressivo muito grande e também aqui com outros pontos de outras doenças mentais. E depois ela tem o pai e as irmãs que ficaram a morar com o pai, enquanto a Virgínia foi morar com a mãe e com o novo companheiro da mãe, o Daniel. E esta menina sente-se deslocada, porque ela sente que não pertence nem à casa onde vive a mãe com o padrasto, mas também sente que quando vai visitar o pai e as irmãs, sente que também não pertence já a esse núcleo familiar. E então ela anda aqui de um lado para o outro e nós vamos percebendo desde o início a angústia que esta criança sente dentro dela. Além disso, ela também sente que não é aceite pelas irmãs, pela Bruna e pela Otávia, nem pelos amiguinhos, que é o Afonso, a Letícia e o Conrado. Estes 5 formam aqui quase que uma ciranda, excluem a Virgínia.
Ou será que é a Virgínia que se auto-exclui? Fica aqui o questionamento. Porque ela sente que também não pertence a este grupo de amigos. E então, o único lugar, e daí o nome Ciranda de Pedra, ou um dos motivos, para mim, deste nome, é que a Virgínia só se sente bem num mausoléu lá que há no jardim na casa do pai, que é tipo uma ciranda, uma escultura com anões, é uma fonte no meio, e a Virgínia refugia-se nesse mausoléu, nessa ciranda de pedra, e vai lá para o meio e deita-se lá, e ela própria nos diz que esta é a única ciranda onde eu sei dançar. Essa passagem está escrita no livro. Entretanto, há aqui um acontecimento que vai marcar ainda mais a vida desta menina, ainda criança, e ela vai então viver definitivamente para a casa do pai com as irmãs, mas como ela se sente tão triste e até culpada por determinados acontecimentos e determinadas escolhas que ela fez, ela vai pedir ao pai então para que a interne num colégio interno. E ela vai, os anos vão passando, ela passa pela adolescência até a idade adulta em que termina os seus estudos e torna-se numa jovem mulher muito culta, muito inteligente e regressa então à casa da família e volta a encontrar a tal roda de amigos das irmãs e dos amigos já adultos, casados, com filhos alguns. E será que agora que a Virgínia já não é aquela menina excluída, agora que ela já cresceu, já passou por tanto, será que agora ela vai conseguir encontrar o seu lugar aqui nesta ciranda, nesta família? Será que ela vai encontrar o seu lugar no mundo? Ou será que ela vai continuar a alimentar aqui este sentimento de não pertença, de não conseguir encaixar-se em nenhum lugar? Este é então assim um breve resumo da obra, não vos vou contar mais, porque há aqui muita coisa que vai acontecer na vida desta menina, mas esta é assim então a base para esta história. E agora passando então às reflexões, que ainda são algumas que eu fiz com esta leitura, a grande reflexão que eu fiz é mesmo este sentido de não pertencer a lugar nenhum. E extrapolando aqui um bocadinho, é quase como se esta menina, mulher, não pertencia sequer ao meio social que a rodeia, quer ao próprio tempo onde vive. Porque ela já tem aqui uma forma de pensar diferente daquela que era comum na época. E então o sentimento transversal a esta obra é precisamente essa angústia de ver esta menina a sentir que não tem um lugar seu, a sentir que não há um lugar na sociedade para ela, que a possa acolher, que a possa proteger, que a possa fazer se sentir segura, tal como ela é. Ela, no fundo, ela só quer ser aceite como ela é. E o que ela é muito diferente daquilo que seria esperado para uma jovem mulher naquela época. Porque ela vai, como eu já disse anteriormente, ela vai aqui contra os padrões impostos à mulher naquela época. Por outro lado, eu tenho o termo ciranda de pedra. Esta ciranda como sendo o próprio mundo onde nós, por vezes, não conseguimos incluir-nos, ou o mundo que nos exclui
ou por sermos diferentes, ou porque pensamos diferente, ou porque não correspondemos àquilo que esperam de nós, esta grande ciranda, que no fundo acaba por ser uma ciranda de pedra, uma ciranda, uma roda fria, estática, em que são todos iguais, padronizados, em que há quase como um guião para todas as pessoas, principalmente as mulheres, a seguirem. Eu não falei anteriormente na mãe da Virgínia, propositadamente para trazê-la agora aqui, porque esta mãe, a mãe da Virgínia, ela própria foi escolhida, porque ela fez uma escolha, a escolha de se separar do marido, da família aparentemente perfeita, e então também para ela, para essa mãe, não havia lugar na ciranda. E foi muito isto que eu senti com esta leitura. Quantos de nós já não se sentiram a não pertencer a nenhum lugar? É este andar em terra de ninguém. E isto tocou-me profundamente, porque é difícil, é triste, é doloroso quando nós sentimos que não há um lugar que possamos chamar de nosso. Quando não há uma casa, aqui casa no sentido metafórico, que nós possamos chamar de o nosso lar, a nossa casa. E então sentimos que estamos em terra de ninguém. E isso traz um profundo desamparo, uma profunda angústia e até uma vontade de nos rebelarmos contra o mundo à nossa volta, porque já que nós não pertencemos, já que não somos aceitas, então vamos extrapolar e fazer aquilo que nos der na real gana, aquilo que a nossa Virgínia, a páginas tantas, acaba por fazer. Estes são então assim os temas centrais que nós encontramos aqui, este desamparo, esta não pertença, esta solidão, esta angústia, este questionamento desta Virgínia, que no fundo representa muitas e muitos de nós. Esta obra, esta leitura, aliás, fez-me sentir muitas vezes vontade de entrar aqui no livro e abraçar esta menina e dar-lhe o colo, o afeto que ela nunca teve, nunca sentiu por parte de ninguém. É uma obra, é muito fácil de ler, fácil no sentido narrativo, não tem nada a ver, por exemplo, com as Horas Nuas, que foi, aliás, uma das minhas leituras preferidas do ano passado. É muito mais simples a linguagem, a narrativa, a história é muito mais linear, mas não deixa de ser profunda, não deixa de nos levar aqui a lugares muito reflexivos e de questionamento. E eu gostei muito, muito também por isso. Portanto, se vocês nunca leram nenhuma obra da Lígia, eu acredito que esta seja uma boa porta de entrada. Dos 3 romances que eu já li da autora, este eu considero que em termos de leitura é o mais fluido, é o mais simples de ler, é o mais fácil de entrar, porque a história está muito linear. Portanto, pode ser uma boa opção para começarem a ler a Lígia Fagundes Teles. Eu queria ler-vos aqui uma passagem. Há aqui uma expressão que a mãe da Virgínia usava muito e que ela também começa a usar. Eu vou ver se encontro. E então é uma frase muito curtinha, mas que diz assim: eu sabia que se parasse caía no chão, perto do besouro.
e besouro que cai de costas não se levanta nunca mais. No fundo, aqui uma metáfora, não é? Uma analogia, quase como que quando somos atirados ao chão, excluídos da ciranda, é difícil ou quase impossível voltarmos a levantar-nos, pelo menos da mesma forma do que o conseguíamos se tivéssemos saído ou caído de outra forma. E depois há aqui também outra passagem, e esta frase é muito conhecida, e que diz assim, é mesmo assim no finzinho da obra, e diz assim: já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. E aqui é quase como se esta Virgínia, depois de ter passado por tudo o que passou, aceitasse a vida como ela é, corajosamente, ou seja, sem medo de continuar a ser aquilo que ela é, sem medo de sentir aquilo que ela sente, independentemente de algum dia poder vir a ser ou não aceite pela ciranda. E então eu adorei esta obra, foi uma leitura que me deixou completamente arrebatada. Será certamente uma das minhas melhores leituras deste ano, que ainda agora começou. Portanto, se ainda não leram, fica aqui a sugestão. E foi então o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham ficado com vontade de começar a ler esta autora. Então, este nome tão sonante da literatura não só brasileira como mundial. E não tenham receio. Esta obra, não tenham receio de ler. Não se assustem com o nome Lígia Fagundes Teles. Experimentem e depois contem como é que correu. Como sempre, muito obrigada por terem assistido a este vídeo até ao fim. Despeço-me com um abraço imenso, boas leituras e vemo-nos no próximo vídeo.